Roteiro não. Não, Não, tá é seguindo porque o roteiro. Ele começou, eu a falei gente assim, tá ainda ajustando tudo. Eu quero saber, pra eu ficar olhando pra lá quando for falar. Tema do dia: terceiro setor, o impacto social que transforma. Olá, tudo bem? Boa noite! Então, a gente está aqui hoje com a Samira Duarte. A Samira vai falar um pouquinho sobre o terceiro setor e sobre a amarelinha. Você quer se apresentar? Seja muito bem-vinda ao 360 Talks. ai, obrigada. Muito feliz, é uma alegria estar aqui com vocês. Pessoas que são tão referências. Na verdade, eu vou aprender aqui. Hoje eu não sei nem como é que vai se dar esse negócio, mas vamos lá. Mas sim, eu represento o Instituto Amarelinha hoje. Trabalho aqui no Terras Gonçalves Advogados. E estou muito feliz com toda essa jornada de crescimento. Não vou dar muito spoiler não, porque a gente tem muito papo pela frente. Seja muito bem-vinda. Olá, Alex Gonçalves, tudo bem? Não, Alex Terras, né? Terras Gonçalves. Samira, é um prazer ter você aqui. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que foi a ideia, de onde surgiu, por que é o nome, o que te motivou a fazer parte desse projeto aí, pra gente ir conversando um pouquinho mais sobre o terceiro setor e depois engatando na mesma pergunta, explica o que é o terceiro setor para quem estiver ouvindo a gente poder falar o que é o terceiro setor. Ok. Colocou agora com o questionário, né? Vamos lá. Primeiro a pergunta é sobre o Instituto, né? Como é que ele surgiu? Muitos acredito que tiveram conhecimento dos ocorridos na Ilha do Marajó, né? É uma ilha onde, infelizmente, não temos muito acesso, assim, eu fui para lá. Algumas vezes a gente precisa passar 48 horas no barco para chegar nessa ilha. Então, assim, é todo um caos, assim, tem lugares que não tem saneamento básico. Para quem não conhece muito geografia, é Belém do Pará. Belém do Pará. Legal. E assim, é um lugar lindo que você olha e você fala, meu Deus, um paraíso. Só que, infelizmente, as crianças, elas são tratadas como objetos. Eu lembrava muito da roda dos expostos, né? Antigamente, você deixava a criança ali na praça e ela ficava solta. Eu passei algumas semanas lá e quando as crianças vinham e voltavam com a mesma roupinha de manhã, às vezes sem comer o dia todo, eu perguntava ao pai e à mãe, não sabia, você via que era realmente pessoas em extremo estado de vulnerabilidade. E o Instituto, ele nasce a partir dessa dor, né? Tentando sanar esse descaso realmente com as crianças, voltando mais para o assunto da prevenção e combate do abuso sexual infantil, né? A gente sabe que existem diversos males que, infelizmente, acabam acarretando muitas coisas nas crianças, mas nosso foco hoje é a prevenção e o combate do abuso sexual infantil. E o Instituto nasce tentando sanar essa dor, mas, na verdade, tentando prevenir isso. A gente elaborou uma forma onde a criança ela começa a entender o seu corpo e a se proteger. A gente começou a perceber que muitas crianças não entendiam a valorização do seu próprio corpinho. Tipo, pra elas era como se fosse um celular, sabe? O corpo delas não tem um... A base é a informação, na verdade. Isso. Elas não tinham informação, assim, elas não entendiam, né? Não captavam exatamente aquilo que elas eram e aquilo que era proteção. Pergunta o que é proteção para criança, ela não sabia, assim, é assustador, né? E aí a gente trouxe essa questão da educação, e aí entra, né, esse lugar de terceiro setor, porque a gente não conta com o apoio governamental, nós também não somos uma empresa, e a gente fica ali nesse intermédio, tentando buscar o direito daquela criança, mas tentando também fazer isso de forma solidária, de forma social, onde a própria sociedade, ela tenta sanar esse mal, né? E aí surge o Instituto com essa intenção de educação do abuso sexual infantil. E o nome Amarelinha é o Amarelinha brincadeira mesmo. Né? A gente brinca de que a criança ela sai ali do ponto 1, 2, 3, 4, 5, até o 10 e é uma construção, onde vai entrar a família, onde vai entrar nós como instituto, onde vai entrar a escola, onde vai entrar governo, onde vai entrar empresas, onde várias pessoas vão construir
até que aquela criança ela chegue no 10, né? Que tá ali o céuzinho, que é sair desse estado de vulnerabilidade para um lugar de independência, de autenticidade, enfim, de Consciência, proteção, de consciência. Então é basicamente esse caminho assim que a gente faz dentro do Instituto. Consegui fazer um resumo rápido. Nossa, maravilhoso. Excelente. Super, Completo. Super. E quando vocês chegaram lá com esse intuito de criar, você sentiu que a sociedade ali, o pessoal, os ribeirinhos, eles aceitaram vocês ou teve algum tipo de constrangimento ou alguma barreira assim? Sim, assim, existem lugares e lugares, né? Existem lugares que a gente não conseguiu ter acesso. Inclusive, nós fomos também no Rio Grande do Sul, na época das enchentes, e houveram muitas denúncias de abuso também dentro dos próprios abrigos, né? E você vê que às vezes isso está tão enraizado culturalmente que as pessoas falam, pra que isso? E aí, às vezes, até o próprio abusador, né? Que a gente chama, na verdade, de predador, o próprio predador, ele cerca ali a vítima e fala, ela não vai ter acesso a essa informação. Porque quanto menos a criança for informada, mais seguro o abuso está, né? Então, existe sim muitas pessoas que causam resistência mesmo, assim, até mesmo resistência governamental. Eu já fui para lugares que a gente via que tinha uma resistência da própria prefeitura, da gente entregar o material, da gente fazer ali, e não é algo oneroso para eles, é algo que a gente está fazendo de forma gratuita. Mas ainda assim existe esse travar, porque não quer quebrar a cultura, né? Não quer dar informação, você Exato. mantém a pessoa sem saber, e as crianças, do jeito que você falou, acha que uma pessoa pode tocar, uma pessoa qualquer... E estudos revelam que muito desses abusos acontecem dentro de casa, então as pessoas não vão querer mesmo que essas crianças ou esses adolescentes tenham acesso à informação para saber que não pode tocar, não pode chegar Que é um perto. crime, né? Exato. Eles não sabem que é um crime, eles não veem como um crime. Eles acham que eu inclusive muitos relatos assim, eu ouço constantemente, né? E aí pessoas próximas até que hoje já adultas lembraram de cenas e aí fala, nossa, eu fui abusada e muita gente hoje a gente vê, acho que depois assim, até nas redes sociais, muitas pessoas revelando agora, até a própria Xuxa falou, outros artistas falando, eu fui abusada assim, você fala assim, nossa, só agora você vai falar que assim, a pessoa passa por aquele trauma e às vezes ela até a memória dela fala, eu vou apagar isso, e ela não tem coragem, ou às vezes realmente numa cultura achava que não estava acontecendo nada. E hoje consegue ter essa consciência de que sim, foi. E eu entendo, posso estar enganado, que tem uma linha tênue, que às vezes porque quando a gente pensa no abuso, a gente pensa no nível mais alto de carnal. abuso. Não. E na verdade acho que tem uma linha, tem alguns detalhes que são abuso e fica naquele é ou não é, e aí é óbvio, quanto menos informação, menos é. Quanto menos informação, menos a gente vai ter esse entendimento. Inclusive, só um ponto sobre isso, dentro do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, fala que a exposição da criança a imagens obscenas, por exemplo, a criança está no restaurante e tá passando ali na televisão uma cena de nudez, um casal tendo relações sexuais. Isso é um abuso. Que você tá expondo a criança ao conteúdo sexual. Então, adequado, né? Pra idade, né? Enfim. E aí a nossa cultura com isso ferrou, né? Porque eu acho que a criança ela tem que saber que isso existe, mas não dessa forma sexualizada. Eu acho que não sei o intuito, eu acho que a gente precisa ensinar. E eu acho que também é uma linha muito tênue, que hoje também o medo é tão grande que às vezes um pai dando carinho pro filho, às vezes as pessoas já olham e falam, putz, essa pessoa tá sendo abusada. Mais uma vez nas redes sociais, esses dias ele estava vendo um negócio, uma foto, a menina vai estar preocupada com uma cena lá que estava tendo de carinho, ela falou, mas a sua filha está sentada no colo do pai, como se aquilo já fosse. Então é muito complicado, porque agora nessa questão de tomar a consciência, também existem as pessoas que são tão doidas que acham que tudo virou É o extremo, né? É o extremo. É o extremo. O carinho. Às vezes você só tá sentado no colo do seu pai, não tá absolutamente de nenhuma forma sexual, é só o abraço, o carinho, mas também existem tantos doidos que, enfim, que realmente abusam e aí fica sempre nessa linha muito tênue, é tão triste. Uma coisa que eu queria perguntar para ela dentro desse cenário que vocês visualizaram lá, vocês atribuem que é a falta de cultura da região pela falta de informação até de infraestrutura,
ou se boa parte dessa conduta ela é motivada e alavancada pelo turismo sexual. Sem dúvidas. Assim, tem dos dois casos, né? Eu vim de Salvador. Então, Salvador, Bahia é um lugar extremamente cultural e extremamente turístico. As pessoas vão lá para o turismo. Então, infelizmente, a cultura do abuso financia o turismo. Né? Então, a depender da região, vai ser sim a questão mais cultural, a questão de que o pai ele pode fazer tudo e o homem ele pode ter acesso a tudo, mas também existe a questão lucrativa, né? E inclusive nessas situações ribeirinhas, muitas crianças elas vendem o corpo para conseguir algum tipo de escambo mesmo, algum alimento. Assim, eu falo, mas meu coração dá muito. É muito complicado nessa hora, porque elas às vezes ficam no barquinho subindo pros barcos maiores, sabe? E aí os caras puxam elas tipo, dão qualquer coisa, um biscoito, em troca do abuso. Então, assim, vai variando. Triste. E a família sabe, tá tipo, todo mundo consciente do que Um tá método acontecendo. alternativo de sobrevivência, né? Que não tem outras alternativas, né? Comportamentais. Né? E a questão é que e também aí já entrou na cultura. Então, Não? a pessoa também, a pessoa também já não consegue entender como isso sendo errado. Exato. E aí uma coisa leva a Não, outra. às vezes nem é errado na cabeça, porque ela É consegue isso um que eu tô alimento. falando. É isso, ela não consegue Isso entender já que é não é errado. falta de consciência. A consciência deles mudou. É isso que é Isso, surreal. é A isso. consciência deles mudou. Eles já criaram a consciência de que aquilo não é errado, porque aquilo traz sustento da família. Então, aí eu acho que sim, o governo sim deveria falar, cara, isso é errado, o sustento da sua família tem que vir de, seja lá de doações, de bolsa, tinha que vir, direito e dever do Estado, te dar casa, te dar comida, você tem o direito de outras formas de conseguir. Mas aí a política te permite não te dar, e aí as famílias de uma outra forma tentam buscar e aí usam do jeito mais fácil e mais frágil, porque a criança não vai ter como eu posso falar? Não tem reação. Não tem discernimento. Então, não vai ser contraditório, não vai arrumar confusão, é o jeito mais fácil. É triste. É triste saber que existe hoje. Tem gente no luxo e tem gente vivendo dessa forma, mas sim. Por isso a importância do trabalho em equipe aí, né? Tipo, as empresas, o Estado, a lei, o terceiro setor, todo mundo em conjunto. Acho que a gente pulou essa fase, só para a gente poder explicar e poder seguir. A gente já foi logo para a amarelinha para a gente explicar o terceiro setor. O próprio nome já diz, né? O terceiro setor, ele não é o privado e não é o público. Então, às vezes, a gente se cria uma associação sem fins lucrativos, associação... Continua comigo? Institutos, como a Amarelinha, ONGs. Isso, no final a gente termina chamando de ONG, né? A gente termina chamando de ONG. Sem fins lucrativos, e aí não se distribui. A Samira, no caso, você não recebe. Tudo que vocês conseguem, vocês mantêm as ações. As ações. Então, a estrutura. Né? De onde vem esse dinheiro para poder fazer essas ações? Geralmente por doações pontuais, como por exemplo, a gente fez para o levantamento do Rio Grande do Sul. E aí a gente cria uma prestação de conta para todos os doadores. Essas pessoas elas recebem um follow-up daquilo que aconteceu, quantas pessoas foram alcançadas, o que foi investido, quantos voluntários também estavam, porque a gente precisa de mão de obra, né? Não consigo sozinha estar dessa forma. Não é só dinheiro, né? O capital humano é o principal, né? Para qualquer atividade do terceiro setor, né? E outra, eu acho que tem que ser o tipo de pessoa para trabalhar que eu acho que precisa ter um pouco de consciência e um pouco de coragem. Porque não é qualquer pessoa que tem coragem de ver esse tipo de situação e ter uma consciência mental ou um discernimento para não ficar doente, para não ficar deprimido, porque você precisa ter. Acho que, inclusive, é um dos pontos aqui que eu estou segurando para falar, que é qual o impacto na sua vida pessoal de trabalhar com isso. E, inclusive, o positivo de você trabalhar dentro dessa ONG da Amarelinha, o que isso traz para você pessoalmente? Assim, até um passo antes é que há multidisciplinaridade, né, no terceiro setor. Então, a gente atua com psicólogo, com médico, pediatra, dentista, advogado. A gente traz uma equipe muito multidisciplinar nesse tipo de ação. Lá na ação tá todo mundo de amarelo e tá todo mundo assim de cabelo curto, todo mundo por igual, mas por trás existe toda uma estrutura, né, obviamente, nesse sentido.
pessoalmente, eu sempre fui muito compelida, assim. Minha família sempre trouxe esse lado social muito forte pra mim. Então, eu comecei a fazer trabalho na favela com uns 12 anos. Assim, eu dava aula de balé para as crianças na favela. Então, pra mim, isso faz muito parte daquilo que eu fui criada, onde você recebeu muito, graças a Deus. Agora entregue, sabe? Assim, traga algum tipo de valor para a sociedade. Seja de qualquer forma, talvez você não possa ir no Marajó da vida, mas você tem uma criança do seu lado que você pode trazer para ela um conhecimento, né? Algo que eu bato muito na tecla é que você não precisa ser um voluntário do instituto para poder proteger uma criança. Ah, sim. Você pode simplesmente trazer para o seu primo, seu sobrinho. Se todo mundo ali, todo mundo do país trouxesse essa consciência para as crianças que estão ao seu redor, seu filho, seu primo, o sobrinho, o seu afilhado, a gente não precisava nem trabalhar tanto, sabe? Então, pra mim, assim, é algo muito natural e de crescimento no sentido de eu estou fazendo algo pelo outro e de que eu sei que o futuro ele pode se alterar, sabe? Às vezes as pessoas falam que é meio ilusório, meio sonhador Não, demais. mas você ajudando uma pessoa, você ajudou uma, essa uma pode ajudar a outra, e é assim Isso. que se constrói, né? Você não Exato. pode mudar o mundo, mas se você não começar, você não mudou nada, né? Exatamente. Então, acho que esse lugar de... Existem pessoas que estão sendo mudadas, sabe? Eu tava no Rio de Janeiro uma vez e eu passei um período lá na favela do Rio e uma criança falou pra mim no início que não entendia o que era Bahia. Ela falou assim, tia, de que país você é? Falei, que país? Como assim? Ela falou, porque seu sotaque, você fala diferente. Ela não sabia nem o que era sotaque. Aí eu falei assim, é porque eu sou da Bahia. Ela é no Brasil, isso? A menina tinha uns 12 anos. Então, assim, ela não tinha consciência geográfica. E aí eu abri um mapa do Brasil, assim, pra ela, eu comecei a falar, depois eu fui pro mundo. Falei, ó, existem outros países, outras culturas. Nossa, depois ali a menina me falou assim, ai, tia, eu quero conhecer o mundo. Nossa, aquilo me... Ai, meu coração! Porque a pessoa, você sai de um ponto A pro ponto B, sabe? Você vê a perspectiva crescendo. Eu acho que isso é maravilhoso. Vulnerabilidade da criança, ela é... Boa parte é pelo não conhecer, né? Eu e a Kelly, particularmente, nós temos aí uma história que a gente conheceu duas crianças já com uma certa idade e que elas nunca tinham visto nenhum vaso sanitário e que nunca tinham comido de garfo e faca numa mesa, né? Então, isso é uma realidade São Paulo, né? A gente pensando ainda numa realidade Marajó, que é distante, né? Não tem acesso ao que a gente tem aqui de tecnologia. Eu acho que essa falta de acesso e acho que a parte de sonegar, né? Da gente que fica como responsável de sonegar a criança tem que ter acesso a essa informação, né? Para ela criar valores, para ela poder evoluir. Mas como é que nasce o Instituto e como é que ele se organiza aí pensando aqui vocês têm uma preocupação e tem uma assessoria jurídica para poder formalizar? Como é que é essa constituição? A gente se preocupa muito em atuar na nossa área de prevenção. Porque a gente entende que nós não vamos conseguir abraçar todas as demandas. Então, por exemplo, chega o caso, a gente, voltando para o Rio Grande do Sul, né? Encontramos, sim, casos, a gente trata com a autoridade local. Então, a gente sempre leva ali para a defensoria, a gente vai sempre procurar as autoridades locais para tratarem os casos daquela localidade. Porque a gente entende que a gente não consegue abraçar todos os braços aí. A gente vai atuar na prevenção. Sim, especificamente. Então, nossa estrutura é muito nesse sentido. E aí, quando fala sobre estrutura do Instituto, como ele é algo muito orgânico, algo muito que depende do voluntariado, que depende do recurso ali que vai estar disponível, a gente não tem uma estrutura tão engessada. Então, vão ter momentos em que você vai ver a gente, nossa, com estrutura super bacana, né? Ali trazendo talvez até um palco, uma coisa mais bem estruturada. Outras vezes, não, a gente vai pra rua mesmo, só ali o voluntário, só a camiseta amarela e o kitzinho pra criança, e a gente vai ali em Paraisópolis, a gente vai ali pra Guarulhos, a gente vai fazer essas ações mais básicas. Então, é algo que vai depender muito do que a gente tem de recurso mesmo, porque nós não temos hoje doadores fixos, assim, né? Pessoas que vão doar fixadamente. Existe o projeto, mas eu acho, às vezes até considero mais seguro
trabalhar por ações. A gente, precisa levantar X valor para tal ação. Então, vamos lá e levanta. Então vocês não recebem nenhum valor, nenhum tipo de Governamental. verba governamental. Não. Porque o Ministério do Turismo deveria ser, né, um dos braços que poderia colaborar com isso, porque eu acho que é a forma como é vendido, né, o turismo para fora, né? E colocar isso que existem regras e limites, né? Sim. Porque senão ficar vendendo o Brasil como se fosse uma selva, né? Exato. A gente Sim. até tentou com o governo do Pará. A gente tem uns vereadores parceiros lá, mas é muito difícil, né, passar esse tipo de projeto, assim. É algo que não é vantajoso para eles, assim, eu não posso mentir. É um ponto polêmico, né? Que pode trazer até uma redução, né? Embora que eu acho que é uma redução necessária, né, do turismo, né? Que esse tipo de turista é melhor que fique lá fora, né? Eu acho que tem aquele peso. Se você for pensar numa redução do turismo, é numa redução do turismo X. Mas isso abre a porta para o aumento do turismo não predatório, né? Exato. Porque também eu tenho certeza que nenhuma família vai viajar para um lugar desse. Porque não tem. Não. Se você não trabalhar isso daí também no setor de turismo, é mais um braço que você tem que atuar com informação. Com informação. Tem cartilha digital, tem algum material que a gente possa depois colocar no link aqui para o pessoal aqui para compartilhar? A gente tem a nossa cartilha do Maio Laranja, que é o nosso é o mês de prevenção, né, de combate ao abuso sexual infantil, mas tem as outras cartilhas também. E, claro, existem dentro do próprio site, do próprio Instagram, a gente já põe lá muitas dicas e muitos alertas mesmo para os pais. Por exemplo, algo que é muito pequeno, mas muitos pais estavam expondo os filhos, colocando o nome completo nas mochilas. E em lugares muito visíveis. E as crianças, elas estão passando, um predador, ele vai se fingir de amigo. A primeira artimanha dele vai ser essa, entendeu? Eu vou fingir que sou seu amigo, então já chamar pelo nome. Já é um detalhe que busca evitar, protege ali a identidade da criança. A gente também fala muito sobre a questão da exposição mesmo da criança, sabe? Quando ela tá ali numa aula de natação, quando ela tá ali num local mais aberto, tenha consciência que a sua criança ela está protegida, não deixa ela sozinha em lugares com estranhos. É muito básico isso, mas a gente às vezes se esquece e fala, não, tá com adulto tal. Tá, mas você conhece esse adulto tal? Eu acho que a gente sempre tenta pensar como a gente pensa. E não com a cabeça do abusador, né? É isso, porque como eu não penso nisso, então não me vem não me vem esse, nossa, perigo. Tá com o meu vizinho que é meu vizinho há 10 anos. Tá com o professor. Tá com o professor de natação. Tá com o técnico. Tá com o técnico. Como você não pensa nisso, você não traz essa informação, você não passa a entender isso como sendo um perigo. E assim, por exemplo, crianças que, infelizmente, acabam ali sendo outras crianças, né? Não constitui como crime, mas isso é muito comum. Então, por exemplo, teve Mas até induzida, né? Acho que pelo predador, né? Total. Ou por reprodução, né? Vive numa casa onde é tudo, por exemplo, né? Uma casa onde os pais fazem relação com a criança ali no meio. A criança, ela cresce achando que isso é normal. Chega na escola, ela vai querer tocar na amiguinha, entrar no... acha que aquilo é normal. Entrar no banheiro, sim, olhar. Já tive casos de criança que falou, tipo, a amiguinha olhou de baixo. Então, assim, se você não começa a entender que as crianças, elas precisam ser educadas, você vai achando tudo isso normal, entendeu? Então, a gente tem esse papel de trazer também no Instagram, ó. No Instagram, nas nossas cartilhas, onde quer que a gente vai, a gente fala... Tenha cuidado ao acesso das crianças com as próprias crianças também. E pior que hoje as crianças, assim, eu falo que eu tenho 2 em casa, um adolescente, e eu não vou mentir. Eles têm acesso, assim, a muita informação e a internet. E, cara, é surreal. Esses dias eu tava achando que o Joaquim não sabia o que tava acontecendo. Meu filho, cara, ele tava assim, mãe, eu sei de muita coisa. Eu falei, misericórdia. Mãe, eu sei mais que você. Tipo isso. E aí ele tava assim, ó. Eu tava conversando com a minha sogra, a gente tava conversando no de casamento. Eu não sei exatamente o que, falando dos vídeos, o que. Eu não lembro exatamente, eu acho que em relação ao parto. E aí, eu não lembro exatamente qual foi o assunto, mas a gente tava, tipo, cheio de dedo pra falar, porque ele tava ali. Uhum. E aí, ele tava por dentro, depois nesse dia ele contou, falou, mãe, e sabe aquele dia que você tava falando com a avó? Eu tava, tipo, entendendo tudo. E aí eu tava achando que eu tava falando...
Não vem com essa história da cegonha que eu já sei. Foi tipo isso. Porque eu não queria chegar nesse Eu tenho ponto. Olha, acesso à Nassi, internet, Todas WhatsApp, essas informações. então, Google. mas pra você ver, eu sou advogada, eu sou uma pessoa que tem informação. E eu não tenho como um jeito fácil de chegar e falar, não, meu filho, a sementinha entra com o pai, com a mãe, de que você tá entendendo? E é engraçado, você sabe disso, é difícil. Eu sei. Eu sei que tem Sofri gente que com tem isso. mais facilidade pra falar. Tá Mas E é a fato. internet que é difícil. acelera muita A coisa. internet né? acelera da forma errada, porque não é nesse. E assim, e vídeos e tudo. Então, eu acho que assim, hoje a gente tem além desse problema real de carne, pessoas, de ter esse. E ainda tem todo esse problema Em crimes cibernéticos, né? cibernéticos, porque É, até os jogos, assim, eu tô tendo. Eu tava lendo uma importante, tá falando que teve crime de estupro virtual. Mas um medo que eu tenho hoje na idade do meu filho, 13 anos, é justamente, e não é com os jogos, porque eu tô antenado ali, ele tá jogando, eu tô vendo que ele tá com os amigos, mas aí entra nesses chats, Bate-papo, exato. bate-papo, e tem uns bate-papos que é de dentro do jogo, que aí Aham. você não consegue ter controle. Sim, porque o acesso mesmo é que você- mundial, né? Isso, e mesmo que às vezes eu conheço pais que são mais controladores do que eu deixo um pouco mais de espaço, mas aquele que é muito controlador, mesmo assim, não consegue ter controle. Mas saber que existem aplicativos pra isso? Então, A gente consegue. Agora, assim, não é de acesso a todo mundo, mas e a maioria é em inglês, mas existem aplicativos que conseguem travar chat, bate-papo. Você consegue fazer monitoramento mesmo. então você consegue fazer, mas se eu catar o meu filho e bloquear o chat, o bate-papo, Você vai causar um outro problema. Isso que é a daí. exclusão Aí- dele. Não é É bloquear, esse- é monitorar, é diferente, sabe? Sim, sim. O monitoramento, ele traz educação, o bloqueio, ele traz repreensão. Né? eu tento trabalhar, principalmente, a gente observa, mas na informação. Isso. Eu acho que é isso. Eu tento levar a informação, mostrar os perigos, não esconder que Porque o proibido, isso tem o um proibido é problema. mais gostoso. É, né? mais interessante. Que, Mas uma coisa que eu queria te perguntar, a gente está falando ali de uma situação extrema, né? Em duas questões extremas, né? O Rio Grande do Sul, uma catástrofe, e lá no Marajó, uma situação de falta de informação, dificuldade de abandono acesso, completo, né? abandono completo do poder público e até por parte de evolução, acho que da sociedade. Mas voltando para esse lado de tecnologia, de como se reportar, a gente tem muito acesso a parentes que moram fora do país e a gente observa que, por exemplo, os nossos amigos e parentes que têm filhos menores, eles não postam o rosto de forma alguma das crianças nas redes sociais, porque eles têm uma preocupação muito grande com o tráfico humano, né? Que é outra questão muito delicada, né? Mas aí você entrando nesse ponto, o Instituto Amarelinha tem alguma coisa voltada para a educação dessas crianças, de como se comportar na internet, dessas questões que a gente abordou Para os pais. atividades extracurriculares, né? Que nem, por exemplo, eu uma vez estava conversando com um primo e eles acompanhavam os dois filhos no futebol e a determinação deles é tomar banho é só em casa. Não, você não vai usar o vestiário depois do jogo. Não tem né? porquê. Até como uma forma de prevenção, né? Isso Até era porque regra. isso é muito complicado. Eu vou falar também da época dos meus, do Júlio, do mais velho. Além disso, os meninos têm por costume um zoar o outro. Então, essa coisa do banheiro é muito complicado. Você vai continuar na aula, mas aí vira e mexe e fala, pô, o outro lá jogou água fria em mim, jogou água quente em mim. Eles estavam para me zoar, olharam na janela. Então, às vezes, eles fazem essa coisa para um ficar com vergonha, tendo essa exposição. Eu acho que essa coisa de proibir mesmo devia ser regra. Não se troca em casa, vai sujo pra casa. Devia ser regra mesmo, porque até mesmo que- evitaria muita coisa, né? É que tem outros problemas, né? A gente Muito. foi muito pra essa parte aí. Tem, por exemplo, Não tem fim. A gente falar não, que hoje tem celular para tudo, então Isso. se você deixar isso, ele vai ter exposição entre eles nessa imagem. Sim. Mas existe dentro da cartilha alguma coisa voltada Sim. tanto para os pais ou como para as crianças, Existe voltado para esses cuidados? Existe um curso chamado Criança Blindada. Que Legal. ele vai, assim, ele é um 360. Uma conexão. Ele traz cuidados na internet, cuidados dentro de casa,
até com prestadores de serviço dentro da sua casa. Sim, Dá- importantíssimo. trazer para a criança como ela deve se portar quando o prestador de serviço precisa ter acesso ao espaço que ela tem como protegido. Então, banheiro. Uma coisa interessante, eu estava conversando com uma psicóloga. Assim, nossa, ela é incrível. E aí ela estava falando sobre um livrinho que é um dos mais lidos de desfraudação, que é o que tem dentro da sua fralda. Assim que eu olhei aquele livro, e aí eu li, tem um afilhadozinho, e aí eu estava lendo, falei, gente, mas isso aqui é um absurdo. E ela falou, por quê? O livro basicamente conta a história de vários bichinhos, e aí tinha um bichinho específico, eu não sei se é um ratinho, não lembro o que era, mas ficava olhando dentro da fralda de todos os outros bichinhos. O que é que tem dentro da sua fralda? O que é que tem dentro da sua fralda? E aí falava xixi, cocô, nananã. E aí no final a história era, e ratinho, o que é que tem dentro da sua fralda? E o ratinho falava, não, minha fralda não tem nada, porque eu já desfraudei. Só que nessa de ter dentro da sua fralda, as crianças vão chegar na creche e vai fazer o quê? O que é que tem dentro da sua fralda? E ela era uma pessoa super instruída, assim, sabe? Alguém que... E ela falou, Samir, eu não consegui olhar com esse olhar. Então, é o olhar, É o né? olhar. É o olhar. Vou voltar para aquele ponto. Ela não tem É condições o dela. olhar. Eu não pensei nesse detalhe. Exato. E assim, na hora que eu olhei, eu fiquei tipo assim, você não vai botar isso pra meu sobrinho, não. Você não é bom e tá acabando. Mas esse manual, cartilha, Esse é um curso. é um curso. O Criança Blindada é um curso Ele de tem 6 custo? meses. Esse tem. Tem? Porque Fala um a pouquinho mais pra gente... gente aí, como é que faz pra escola, Isso. grupo de amigos, condomínio. Quem é que pode comprar isso? Clubes. Isso. E como compra? E o que acontece? Cada um desses nichos a gente desenvolveu uma coisa, porque a gente entende que as estratégias são diferentes, né? Então, para a escola, a gente tem o treinamento só para os professores, funcionários. Daí a pessoa, ela entra lá no nosso Instagram, ela conversa com a gente entende qual é a realidade da escola. Se é uma escola pública, se é uma escola particular. É uma escola que consegue trazer todos os nossos aparatos, tipo audiovisual, pulseira, livreto. A gente tem muitos artifícios para poder a criança ter Físico. na mão, né, físico. Então, a escola consegue fazer isso? Não consegue? Precisa ser só cartilha? Ah, vai ser para criança, tá? As crianças, elas vão aprender sozinhas, vão aprender com os pais, vão aprender sem os pais. Então, é algo muito personalizado. Dentro desse, por exemplo, dos pais de 6 meses, a gente tem small groups, que são pessoas que vão tratar ali com aqueles pais, trazer dúvidas sobre a criação, sobre como conversar, o que falar. Cada idade tem uma forma de falar diferente. Então, como falar em cada faixa etária? A gente traz isso, a gente traz mães experientes que vão trazer ali também esse conceito. Então, a gente tenta trabalhar de forma muito personalizada, porque a gente entende que criança, ela é um serzinho personalizado. Não dá para generalizar. Então, o que eu comunico dentro de uma escola particular é diferente de como eu comunico em uma escola pública. Uhum. O que eu comunico em um estado de calamidade lá no Rio Grande do Sul é diferente do que eu vou comunicar aqui no Morumbi para um grupo de crianças de uma sala de balé, sabe? Então, a gente tenta sempre trazer isso e aí as pessoas elas entram em contato com o Instituto. Dentro disso, a gente vai fazer um relacionamento mesmo. A gente vai conversar, entender de forma personalizada. A gente atende também fora do país, então entende a lei do país. A gente atende Equador, Portugal, Venezuela, Itália. Tivemos a oportunidade de trazer o Instituto para alguns bacana. lugares. E aí a gente entende, tá, mas qual é a lei que rege aí? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente liga para o 190. Para o 90? É, É. 190. Tá certo, Polícia. né? 190. Polícia. Não, não é É. o 90, não. Não? Disque 100, Disque 100? 100. Ah, Eu denuncio. Esse É, não o a sabe denúncia. Isso, Tá. o Disque 100. E a gente ensina a criança o Disque 100. Ok. Traz a criança, ó, é 100. Você liga pra lá e aí eles vão te atender. A própria criança, ela pode ligar. Então, se no país for outro contato, a gente passa esse contato do outro país. É esse aí mesmo. É esse aí Depois mesmo. você. A gente vai passar na tela. Olha aí. E aí é isso, então a gente tenta trazer algo bem específico, porque a gente entende que é algo específico, né? Não, a gente já tentou agir de forma massiva, mas não tem como, é algo que realmente você precisa entender cada caso. E tem continuidade? Por exemplo, numa escola, vocês terminam revisitando essa escola? O nosso objetivo é criar um selo, assim, nosso goal, né? Nosso sonho é criar um selo, que é o selo do Instituto Amarelinha. Tá. Onde essas escolas, instituições que elas já foram... Por exemplo, a gente vê até o banheiro, onde esse banheiro tá, como esse banheiro foi construído, tem janela, não tem janela, a porta, ela é toda rebaixada, não é toda rebaixada. As crianças, elas conseguem ter ali no
na entrada do banheiro, uma pessoa fora e uma pessoa dentro da cabine, 2 adultos que se olhem, que um veja o outro. Então a gente faz essa visitação mesmo na instituição, entende se a instituição está preparada fisicamente, né, no caso de escolas, e também se os voluntários estão preparados, né, os professores estão preparados. Sim. Então há toda uma construção. E aí nosso sonho é que as escolas elas tenham um selo mesmo, amarelinha, dizendo, olha, essa escola ela foi verificada, essa escola ela foi analisada e ela é segura, sabe? Assim, na medida do possível. Mas o que você enxerga de diferente? Não quero dar spoiler, não, o que é o curso, nada, mas o que você enxerga que é diferente e que talvez pudesse ser agregado na legislação? Ou que pudesse ser inserido na grade curricular para que a criança pudesse, aquela que tem acesso à escola, né? A gente acredita que seja a grande maioria, mas que pudesse ter logo no início da sua trajetória escolar já ter acesso a essas informações. Tem alguma coisa que você queria Sim. destacar? Com certeza. Eu acredito que se a gente tivesse, por exemplo, na aula de biologia, a gente também falasse sobre proteção do corpo, já seria muito bom. A valorização do ser humano, né? Na aula, eu não tive aula de ética na escola, mas quando você trata sobre a valorização do ser humano, você não apenas cuida do seu corpo, mas você cuida do corpo do outro. Então você cria já um perfil crítico de como você olha o outro de forma muito mais protegida e mais segura. Então eu acredito que poderia entrar nas escolas aulas mesmo sobre cuidado próprio, cuidado pessoal, assim, Não é valorização sobre do ser humano. sexualização, né? Não. Eu já vi muito falando assim, isso vou sexualizar, vou dar para a criança a informação que ela não tem que ter. Eu acho que não é sobre isso. É sobre, olha, a pessoa não pode te ver pelado, a pessoa não pode te ver nu, você não pode. Eu vou te falar, o meu filho o Joca já tem essa consciência. E ele fala, mãe, eu vou tomar banho só à noite quando você está em casa. Por quê? Porque ele já tem na consciência dele que ele já aprendeu que enquanto tem uma pessoa estranha, ainda que ele conheça as moças que trabalham em casa, ele não fica à vontade de trocar de roupa. E eu nunca forcei de jeito nenhum em casa pra ele. Não. Falou, beleza, filho. Tanto é que às vezes ele falou, Kelly, Melhor pode assim. pra ele Sim. e ele vai tomar banho contigo, beleza? Eu falei, beleza, pode ser às 8, pode ser às 10. Mas ele já criou essa consciência de que eu não quero que outra pessoa me veja. E eu acho isso, tipo, ótimo. E eu não tava pensando, olha, na sexualização. É de você ter esse controle sobre que não pode. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. Deveria mesmo ter. Eu sei que algumas escolas já têm, sim. Mas eu acho que não é... Eu acho que é isso mesmo. É valorizar o seu corpo, valorizar o intelecto. É todo um cuidado. E não deixar que o outro passe desse limite, né? Sem essa coisa de política, sem nada, nós estamos falando sobre isso, sobre Sobre o ser humano. o ser humano em Sobre o si indivíduo. mesmo, sobre o indivíduo. Falando, olha, O que cada um de nós pode contribuir para isso Isso. melhorar, né? Acho que seja como ser humano ou como voluntário, né? Fala um pouquinho pra gente o que você daria de sugestão para alguém que quer abraçar alguma causa igual a sua e que queira montar um projeto social do zero. O que ela precisa se preocupar? Como é que você orienta que essa pessoa deva se comportar? você registrou sua marca? Sim. Muito importante isso demais. Cara, eu acho que vai ser um pouco romântico o que eu vou falar, mas convicção, eu acho que é a primeira coisa que você precisa ter para entrar numa jornada dessa, porque não é fácil, né? As pessoas elas não entendem, assim, é bem tênue a linha. A gente fala que é muito bonito, somos com pessoas que entendem tudo e querem ajudar, mas essa não é a realidade 100%. Existem pessoas também que vão contra aquilo que você acredita. E por mais que pareça óbvio, querer proteger as crianças não é uma coisa óbvia para qualquer lugar. Então você tem que ter convicção daquilo que você quer e depois a regularização. Cada uma das ONGs, cada instituição, a depender do nicho, a depender da área, vai ter um regulamento específico, vai ter uma forma de agir. Vão ter também travas, você precisa entender quais são elas, até mesmo para, por exemplo, fazer levantamento de recursos. Existe todo um aparato que você precisa ter, porque você precisa prestar conta, né? E quando eu falo recurso, eu falo sempre recurso, não dinheiro. Sim. Porque dinheiro é qualquer coisa, mas recurso é aquilo que você está investindo para trazer um retorno. Então você tem que ter o discernimento daquilo que está acontecendo, prestar contas, acho super importante, e trazer uma equipe de confiança, sabe? Assim, estruture e se estabeleça com parcerias que realmente são confiáveis, que entendem o propósito da coisa, entendem o setor que vocês estão abraçando.
Porque às vezes as pessoas elas se confundem. É muita coisa para fazer no mundo, né? A gente quer ajudar muitas vertentes. Então, se você começa ali com uma pessoa que não entende para onde vocês querem alcançar, vocês vão acabar fazendo várias coisas, mas não atingindo nada. Então, ter esse objetivo bem definido, essa convicção, essa estrutura, principalmente financeira, bem estabelecida, de pessoas multidisciplinares ao seu redor, eu acho que traz uma estrutura muito segura, sabe? Eu sempre falo sobre o crescimento seguro. O crescimento seguro, ele nunca é demais, sabe? Assim, a gente estruturar uma marca, a gente trazer para a estrutura segurança. Acho que isso é muito importante. E é complicado, né? Porque você parar para pensar. Você vai querer ir num local igual vocês estiveram lá agora com as enchentes. Obrigatoriamente as pessoas estão lá muito vulneráveis por conta do que já está acontecendo. E aí acaba misturando essa vulnerabilidade com política. E aí tu tem que ter uma linha bem tênue para você não chegar lá também e dar a sua opinião, porque você está querendo se envolver, querendo ajudar. E as crianças, elas estão sempre, de certa forma, deveriam estar resguardadas por algum adulto ou alguém responsável por lá. Então, eu acho que não é nem fácil vocês conseguirem chegar para poder fazer o trabalho, né? Quando vocês vão de forma voluntária. Sim, tem que ter muito network. Esse daí, inclusive, foi uma pessoa que me seguia no Instagram, sabia sobre a Amarelinha. Eu postei falando, gente, alguém conhece a UBRA, né? Que era a universidade que estava acolhendo mais pessoas lá. Alguém conhece alguém? Aquela coisa assim. Para conseguir chegar até lá. E aí ela... Eu não me lembro exatamente o cargo dela, mas ela era ela ocupava um cargo nessa universidade, UBRA. E aí a gente conseguiu o apoio também de uma outra instituição que acolheu a gente, porque como estava tendo muitas coisas na cidade, né? Então, por exemplo, a gente ficou com as crianças, mas também a gente trabalhou fazendo marmita, porque muitos lugares lá não tinham mais comida, as pessoas não conseguiam se alimentar. Então a gente fez marmita, a gente dobrou roupa, a gente entregou kit. Tem que também entender que você vai fazer de tudo, você só não vai ficar abraçando criança. Sim. Né? Ter essa visão aí de Eu acho importante um ponto que você tocou, que é muita associação, inclusive, existe para auxiliar outra associação. Exato. Isso é legal. Muito bom isso. Porque você vê muito, você pensa, o meu olhar de leigo sempre foi, uma associação vai servir sopa, vai ajudar uma coisa específica. E a gente se aprofundou, a gente também tem uma associação que está no início, chama Beat Brasil, no ramo de educação. E a gente começou a entender que, na verdade, tem muita associação que ela tá aqui para servir outra associação. Porque a associação precisa sempre de um complemento, ela nunca vai estar completa. Totalmente. Nessa do Rio Grande do Sul Divulgação, né? Divulgação. Precisa ter a divulgação, né? Porque às vezes o projeto é tão bacana e ela não é acessível a todo mundo, né? Como é que chega no Marajó, né? Esse pedido de ajuda, né? Não tem nem internet, né? Então, essa divulgação, acho que isso também faz intercâmbio. parte. Isso também faz parte, acho que também de uma forma de ajudar, né? Você só divulgar e demonstrar onde quem precisa de ajuda precisa ser alcançado, eu acho que é bacana. Mas falando da própria associação, também não deixa de ser uma coisa que é muita responsabilidade, né? Porque você estava falando, não só recurso, mas a pessoa que doa. A gente sabe até do caso ali foi do Rio Grande do Sul, que a gente tem aquele influenciador que o cara bateu no peito, que bateu 1 milhão, conseguiu. Então, às vezes, as pessoas também investem e elas estão querendo que aquele recurso, que aquele chegue no destino, né? Então, também, além de você tem que ter a responsabilidade de você finalizar com realmente uma coisa séria, que vocês têm muita responsabilidade uma hora que vocês estão lá com as crianças, ter ainda esse propósito que o tesoureiro, acho que são muitos pontos, são pessoas muito importantes que estão ali. Se o tesoureiro efetivamente não vai lá dobrar roupa, mas o serviço dele ali também na ONG é muito importante, porque eu acho que essa transparência é o que garante a continuidade do trabalho, né? Porque ninguém quer dar o dinheiro e saber cadê o dinheiro. Essa transparência faz com que a gente diminua o preconceito. Sim, também. Porque quando você fala em ONG, eu tô generalizando, fica mais fácil, você traz muito preconceito com a palavra. Porque é óbvio,
tem gente que usa ONG corretamente, pra poder como deve sacanear. ser, para que Sim, ela existe, sim. mas tem muita gente que utiliza só para sacanear. Aí os casos são milhões, aí, E tem gente não que se precisa nem citar. aproveita de ONG. Eu Também. recebo mensagens assim, da Sim. pessoa falando, porque eu preciso disso, preciso daquilo. Quando vai ver, nem precisa realmente, né? Tem todo esse... Por conta do meu irmão, que tem síndrome de Down, então minha mãe sempre viveu a vida inteira na PAI, então a gente sempre conviveu com muitas ONGs também que prestam assistência. E assim, minha mãe já cansou de falar na vida o que ela já viu de gente se aproveitando de pessoas que doavam, empresas que doavam para as crianças portadoras de, enfim, todas elas, minha mãe já conviveu com todos os tipos, e pessoas que enriquecem recebendo por conta dessas doações. É complicado, realmente é complicado. Mas só voltando a esse ponto, né, de ONGs que ajudam ONGs. Extremamente importante. É, Tem um lugar lá que vai acolher a gente. A gente teve nesse momento também do Rio Grande do Sul, a gente teve um momento que a gente não tinha como comer, os voluntários. E aí me parou um ônibus enorme, um ônibus cozinha. E assim, foi enviado dos céus, porque eles pararam, deram marmita pra gente, e eles também eram uma ONG. Falei assim, gente, vocês estão fazendo o quê? Eles falaram assim, nosso objetivo é alimentar os voluntários. Ó, é isso. Porque fica vulnerável naquele momento, né? Você vai lá exclusivamente para se doar e num algum determinado momento você precisa tomar banho, você precisa ter uma estrutura mínima, né? Você não tem estrutura, né? Porque você vai ali. Não, e Corpo tem e um alma pra agravante, ajudar, porque né? quando você vai de corpo e alma, você tem um agravante que você, não importa o que você Você faça, só planeja como você vai ajudar e os você outros, entende né? que a pessoa tá sempre numa situação pior do que a sua. Exato. Porque eu tô aqui porque eu quero, e a pessoa não tá aqui porque ela quer. Eu a qualquer momento, entre aspas, eu volto pra minha realidade. E a pessoa vai permanecer nessa nova realidade, mesmo Mas que seja eu achei isso o momentânea. máximo. A pessoa se preocupa, pô, e quem vai cuidar de quem cuida? Exato, não. E aí teve como eu faço gerenciamento, às vezes eu tô ali na ação, às vezes eu só tô cuidando mesmo deles. Então, entendendo como é que você tá emocionalmente, como é que você tá de físico. Existiam muitas... por exemplo, a gente dá sempre ivermectina, todas as coisinas e vitaminas e contra bactérias mesmo, porque os nossos voluntários têm contatos com muita coisa que acaba... E aí você falou sobre a questão da gente vai embora, né? Acho que e eu chorava muito nesse momento, porque assim, tocou o sinal vermelho, dizendo que a chuva ia voltar. E a gente tava num lugar bem assim, bem abatido, onde a gente até encontrou corpo mesmo, assim. Foi bem um lugar bem que ainda não tinha sido assistido. E aí, quando rodou a sirene, eu só fiz passar o rádio pro time. Falei, todo mundo agora no ônibus. Tipo, deixa o que você tá Precisamos ir embora. fazendo. Só que desde que você tá fazendo, aí na hora eu pensei, as pessoas também. Então, tipo, a pessoa que você tá conversando, você vai precisar dar tchau pra ela, porque você vai precisar sair. Mas elas não vão poder sair, entendeu? Então, Ou não vão querer sair, né? é a casa delas. E outra, Vai abandonar. e você também não pode ficar, porque senão você vai ser mais uma vítima. É a linha, é uma linha complexa. Exato. E eu tinha que convencer. Eu com meu coração partido, mas eu tinha que convencer os voluntários que a gente precisava sair. Então eles falaram, não, vocês precisam. Pô. E eu assim, eu queria ficar. É o treinamento do bombeiro. Se você não salvar a sua vida, você não consegue salvar a vida do outro. Mas é isso, de pouquinho em pouquinho, acho que a gente vai mudando. Bom, mas vai passar, né, aqui, né? O endereço do Instagram, não é? Instagram, Site. YouTube vocês têm? Não, a gente só Então, tem o Instagram e site também? Tem o site. Site também, Legal. para colocar. E tem alguma coisa que é só doação, a doação que é Pix? Como é que funciona? Sim. A gente Tem as informações no site. tem. Isso? Se a pessoa pode, por exemplo, eu quero doar X cestas básicas para fazer uma ação. Também super, roupa, Bacana. que a gente vai utilizando dos recursos que chegam. Óbvio que a questão do recurso financeiro é muito bom, porque a gente tem pulseira, a gente tem livreto, então são coisas que acabam... Tem um ponto importante de associação que eu vou colocar aqui porque eu estou enfrentando isso. Porque quando você vai atrás de recurso, a pessoa que também está doando esse recurso, ela tem que entender que tem todo um custo envolvido. Porque não é porque eu dei R$10 que esses R$10 exatamente vai ter que chegar na mão da outra pessoa. Que para você viabilizar, você tem um custo administrativo. Para, por exemplo, levar uma tonelada de comida para X lugar.
Você precisa de alguma coisa pra levar. Você vai levar Frete, telepatia? Você vai ter que exato. pagar o caminhão. Porque quando a gente fala em Logística toda, né? isso, A porque logística é super as pessoas que complicada. estão por fora estão entendendo e acreditando que não, o ônibus ou o caminhão também foi uma doação. Ah, nem sei. Quer dizer que não, isso, É. né? Pelo contrário. Quando às vezes você vai falar alguma coisa, fica mais caro, porque o cara, puta, é pra isso? É verdade, é verdade. Então, nesse verdade. Mas é complicado. A gente tem um episódio aqui no escritório que é curioso. Na época da pandemia, nós arrecadamos, graças a Deus, um número muito grande de cestas básicas. E as pessoas direcionaram todas as cestas para cá. Em um dado momento, a gente comprou essas cestas com o valor que a gente arrecadou, e era um volume de cesta grande. E a gente, primeiro, tinha comprado, segundo, a gente tentou negociar o preço no limite, né? Então conseguimos todos os descontos. O cara falou: não consigo dar desconto nenhum mais. Vocês que se virem para buscar as cestas. Porque foi no centavo, Aí né? nós contratamos um senhor, que o senhor foi buscar essas coisas lá, o pneu do coitado furou no meio do caminho. E aí ele chegou aqui quase 10 horas da noite e eram mais de 500 cestas que a gente tinha que carregar. E quem tava aqui? Só eu, acho que mais uma pessoa, né? E aí no final quem ajudou foram os seguranças do condomínio, que a gente alocou as cestas, que outro parceiro ia vir buscar, que o carro, coitado, que ele veio buscar não cabia também nem um terço. Então tem os seus percalços aí, né? Fazer o bem é uma questão que precisa mesmo de propósito, que senão você não vai até o fim. É. E tem gente, quem doa dinheiro, doa a parte mais fácil, né? Dou a Eu parte não mais queria fácil. dizer não, mas é. Faz parte, precisa do dinheiro, Precisa, mas é a parte mais fácil. Fazer acontecer, que eu acho que é quem tá na ponta, que entrega o resultado final e dá aquela satisfação para todo mundo, né? Acho que tudo é válido, mas eu acho que é importante valorizar isso, né? Não, o dinheiro é mais do que E importante. ter em mente que essas pessoas, né, precisam, né? Mas voltando ali também, falando um pouquinho da Associação Beat Brasil, ela nasce ali com um interesse de tecnologia, inovação, incentivo ao esporte, cultura, né? Promoção de fomento ao ensino, né? Isso aí. E toda essa parte cultural, acho que fica até um convite, né? Para que, se vocês quiserem aí utilizar o canal, né, da associação, subir algum curso, a nossa ideia é que a plataforma sirva para monetizar cursos em forma de créditos, para que sejam feitos novos cursos. Legal. E as pessoas que forem ali divulgando, né, o B2B ali dos cursos, né? Ou seja, A gente você promovendo mais cursos e alavancando e fomentando as atividades. a gente está criando a ideia da roda gigante, que é a gente conseguir entregar cursos, a pessoa vai pagar para ter um curso, esse pagamento vai gerar um crédito que vai virar bolsa, e essa bolsa, a ideia é esses cursos serem principalmente mais profissionalizantes, de educacional voltado para negócio e tudo mais. E a ideia é que a pessoa que receba esse curso, essa bolsa, ela passe também a desenvolver cursos para disponibilizar na plataforma e a gente ir aumentando essa roda. Fica o convite para o Instituto, inclusive para disponibilizar material que tenha de acesso livre, que a gente também possa ter mais um canal para distribuir. E lembrando que o 360 também é uma iniciativa também, né? 360 Talks. Também é uma iniciativa de trazer essa divulgação aí e dividir um pouquinho do conhecimento, trazendo aí hoje a Samira, né? Com essa iniciativa incrível, né? Agradecer por participar, pedir pro pessoal, né? Clicar lá, curtir o canal, né? Ativar o sininho para receber as próximas edições do nosso podcast. Quem quiser sugerir tema também pode comentar e falar. Acho que outros temas, né, virão, mas podem comentar e sugerir. Às vezes finais. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Um prazer ter conosco no escritório. Muito obrigada. E conte conosco para explodir o Amarelinha. Vamos junto. Eu agradeço a visita, a quantidade de informação que você passou pra gente. Foi muita informação. Muita coisa. E
a ideia do podcast é a gente conseguir levar esse tipo de informação e a gente conseguir trazer um pouco mais da visão 360. Então, desde o terceiro setor até negócios, moda, direito. Então, agradecer, abrir as portas, tanto do nosso instituto, também, da Associação Beat Brasil. E se alguém tiver algum recado, depois quiser mandar alguma coisa, é só chamar. Nossas redes sociais vão estar lá, no Amarelinha também, o Du vai passar. E deixar o espaço do podcast também aberto para, se tiver alguma E o ação. 001, né? Episódio 001. Nossa, que honra! Adorei! E quem vem aqui, participa com a gente, ganha a nossa Ah, caneta 360. Essa é sua. 360. Saúde, sucesso. Nossa, agora eu amei. Ó, o meu tá sem água, Du. O meu é o único que tem água. O cara é de verdade, a água é cenográfica. Ah, também. Ó. TGA fica como um parceiro do Instituto Amarelinha e se dispõe aí a fazer o que for necessário de forma pro bono para contribuir com os trabalhos. Obrigada, olha só. Que presente. Mais um parceiro Isso, de tá vendo? vontade. A gente tem uma collab aqui, que é Terras Gonçalves Advogados, com o Beat Brasil, onde a gente criou o 360 Talks. E a gente tá abrindo mais portas, tá vendo? Agora, Terras Vamos Gonçalves. mudar o mundo. Isso aí. Não mudar o mundo, mas mudar pelo menos a comunidade. Mudando um, a gente consegue, né? Até o próximo 360. Até. Obrigado. Muito bom, tio. Gostei, legal. Não, tá Foi evoluindo. muito boa. Eu adorei. Eu tô achando que já tá ficando muito bom primeiro. Eu achei muito, muito bom. Meu Deus. Saiu aqui, ó, tremendo já. A pálpebra. Não, mas você, a gente passou 90% do tempo quietinhos. Sim. A gente falou que ia brigar. Ninguém brigou. Não, é que nesse primeiro tema não dava, né? Nos outros eu briguei tanto com eles. E tá gravando ainda, hein, pessoal? Assim,